E foi até um ponto de partida para mim, você vai ficar sabendo agora. Porque, como a Rádio Globo tinha 6 narradores, e eu era um moleque, né, que eu entrei com 14 anos de idade na Rádio Globo, que é uma raridade e um fato inédito, eu não tinha como narrar. E aí o Valdir, quando eu comecei os 2 primeiros anos, eu fui ali um negócio meio de... Pô, moleque, 14 anos, era moleque de recado. Atender telefone, abrir carta, que na época não existia a digitalização. Então, a comunicação com os ouvintes e tal, a interação era por carta. Era abrir carta, selecionar, ver o que era aproveitável, o que não era, fazer uma filtragem e, enfim, caminhar para os companheiros, fazer gentilezas para os companheiros e auxiliar o plantão, que, para quem não sabe, o plantonista é aquele que fica acompanhando os jogos dos outros estados e outros países. Hoje, de uma forma muito mais moderna. Antigamente, em 69, os recursos eram completamente diferentes e absolutamente fracos comparados ao que nós temos hoje. A evolução foi muito grande. E então eu fazia essas coisas originalmente. E aí eu fazia... o Valdir Amaral precisou, numa emergência, ao fazer a tabela de serviço, que na verdade quem fazia a pré-tabela confeccionada era o Celso Garcia, que era o subchefe da equipe. E o administrador era o Dalton Ferreira. Pedir linha, fazer contato com a Embratel na época. Hoje é tudo digital, né? Mas na época era assim que funcionava. E então o Celso Garcia falou, pô, estou com um problema. Eu não tenho repórter para fazer o segundo jogo de basquete, porque tem futebol na Globo e nós vamos transmitir na Eldorado e tal. Eu falei, não, tudo bem, vou. Aí eu fui fazer basquete. Eu ouvia a Rádio Globo. Eu ouvia basquete. Mas eu nunca tinha narrado basquete. E nem tinha narrado futebol ainda na Rádio Globo. Aí eu fiz as primeiras reportagens em jogos de basquete, que não era a transmissão principal. Aí fiz alguns. Aí o Valdir Amaral chegou um dia para mim e falou assim, você sabe narrar basquete? Eu falei, sei, eu sabia. Não sabia, mas vou encarar, amigo. A história não fala dos covardes, né? Eu falei, sei, sim. Posso botar você no jogo? Vai ter um pedaço para irradiar, porque o jogo era 7h30 e o outro era 8 horas. Então, o basquete na época não tinha 4 tempos, eram 2 tempos. Então, vai dar para irradiar quase o segundo tempo todo. Ali você botou a minha esposa e meu filho. Aí é emoção de montão. A Márcia é a minha mulher e o Marcelo, meu filho. Aí estamos eu, a Márcia e o Marcelo. E aí eu fiz tal, não sei o quê, perguntei ao pessoal da época, lá o Raul Brunini, que era diretor da rádio, inclusive, diretor financeiro. Perguntei a ele alguns toques e tal, porque ele era fanático, o basquete, conhecia tudo. Conversei com o Antônio Porto, com o Sérgio Moraes, com os narradores. Aí eu estou com o Paulo, meu irmão, de terno, junto comigo, foi uma premiação, eu recebendo o troféu está na minha mão aí, está pequenininho, é o microfone do ano, eu fui eleito o melhor locutor esportivo, e ao lado está o Fernando Sérgio, comunicador da Rádio Globo. Hoje ele mora em Portugal, mas trabalhou 300 anos na Rádio Globo e depois veio para a Tupi. Também trabalhou uns 20 anos na Rádio Tupi, agora está em Portugal. Eu estou no centro, o Paulo, meu irmão, Paulo Penido, está de terno, e o Fernando Sérgio, esporte. O Paulo está de terno porque ele era o meu padrinho na entrega do troféu. Aliás, agradecer a Deus que em 2024 também eu fui eleito o melhor, numa votação feita na internet pelos Narradores do Brasil, que é um site muito legal. E aí no basquete eu fiz lá o primeiro jogo, narrei um trecho orientado por eles. Eu falei, caramba, o basquete é mais difícil que o futebol, porque tem menos coisa acontecendo. É como vôlei. Para narrar vôlei, você tem que ter mais vocabulário para narrar o vôlei do que para narrar futebol. Porque é muito complicado você, levantou, rebateu, cortou, caiu. Se você não tiver uma boa riqueza gramatical, você vai ficar repetitivo em excesso, vai ficar chato. O basquete é muito mais dinâmico, aí é o contrário, porque o basquete exige muita coisa diferenciada, porque ele é um jogo muito dinâmico, tido, inclusive, como o basquete, a natação,
são os esportes que mais movimentam o maior número de músculos do corpo. Mas aí eu fiz o jogo lá e tal, saiu legalzinho, fiz um outro pedaço lá do outro, saiu legalzinho. Aí um dia lá surgiu uma chance, eu fiz o jogo inteiro. E graças a Deus eu fui bem. E aí eu comecei a gostar de fazer, e fazia sempre, fazia um pedaço de fazia um jogo aqui, outro ali, e aí decolei. E quando o Sérgio Moraes estava fazendo com maior frequência, ele precisou, por conta do futebol, fazer um remanejamento, vou botar um período. O garoto era criança, de menor de idade ainda. E aí eu comecei a fazer dioturnamente, porque tinha basquete todo dia também, né? Então eu narrei muito e peguei ritmo. E aí deslanchei. Acabei ganhando o privilégio de fazer 5 Copas do Mundo de basquete, entre masculino e feminino, no Brasil, fora do Brasil, Panamá, Colômbia, nos mundiais que eu fiz. E ganhei, durante 8 anos, o título de melhor narrador de basquete. Então,